Oi, pessoal, todos estão bem? Todos em isolamento, na medida do possível? Espero que sim. Quem está acompanhando a série, vai perceber que eu fiz uma lista ali de títulos, né? Para nortear essa nossa conversa. E esse tema que eu vou trazer hoje, ele não está dentro daquela listagem de temas. Então, é como se eu fosse mandar para vocês é como se estivéssemos fazendo uma interrupção na série, né, de 6 vídeos. Então, hoje é como se estivéssemos fazendo uma interrupção, estivéssemos dando um tempinho naquela série para eu poder trazer aqui um assunto específico que eu achei importante agregar a essa nossa conversa. Eu tenho falado com algumas empresas a respeito de alguns outros temas e tem um tema específico que eu percebi que é uma conversa que tem feito bem para as pessoas. Então eu achei que possa também agregar esse nosso trabalho aqui, né? O tema que eu estou me referindo é em relação à confiança em si mesmo. Então o tema é esse, a confiança em si mesmo e os medos primordiais. Então vamos falar um pouquinho disso, né? Do que se trata eu confiar em mim mesma. Várias pessoas no consultório chegam aqui dizendo assim, eu não confio em mim, eu estou me sentindo insegura, né? Eu não acredito que eu possa, eu tenho medo de não dar conta. Então essa é uma reflexão muito contundente para os dias atuais. Essa é uma reflexão que, para mim, faz parte até de muitas das ansiedades que nós temos vivido ultimamente, né? E eu não estou me referindo especificamente a esse momento nosso de quarentena. Eu acho que, de um modo geral, nós estamos muito instáveis, inseguros, desacreditados, né? Com uma sensação de insignificância e de impotência. Então eu achei que seria proveitoso falarmos um pouco a respeito disso. Vamos começar pensando essa questão. Confiar. O que significa confiança? Se nós pegarmos a etimologia da palavra, então nós vamos fazer assim, ó, conjunto. Fiar significa tecer, fazer, criar. Então, confiar significa fazer junto, criar junto. E essa é uma terminologia muito interessante, é uma definição, melhor dizendo, muito interessante. Porque as pessoas costumam dizer assim, mas você precisa me passar confiança, né? Ela precisa me dar confiança. Essas são falas muito comuns entre nós, né? Uma fala muito comum, muito corriqueira, mas a gente precisa refletir a respeito das nossas palavras. Nós precisamos criar o hábito de entender o que nós estamos falando, né? E sair da ideia do subentendido. Então veja, você não me dá confiança. Eu não posso te dar confiança. O que nós podemos é construir junto a confiança, construir junto a confiabilidade. Isso tem a ver com experiência, né? Isso tem a ver com experimentado, isso tem a ver com a construção de uma relação. Então, quando eu falo de confiança, subentende-se que eu esteja falando de uma relação, a relação com o outro, né? Esse é um viés. Mas aqui eu queria eu queria que a gente pensasse um pouco essa relação comigo mesma. Então, como tem sido a construção dessa confiabilidade aqui em mim?
né? Num dos outros temas, a gente falou da inteligência emocional, da ampliação da autoconsciência, para que a gente pudesse criar recursos internos para lidar com situações da vida, com situações especificamente até de frustração, né? E aí, veja, eu achei contundente agregar mais esse tema na nossa série, né? Vamos falar disso. O que significa você confiar em você? Parece, muitas vezes, até utopia isso. Imagina, eu vou confiar em mim, né? Imagina, que pressuposto eu tenho para poder acreditar no que eu estou fazendo? Cara, é primordial que você confie em você. Mas, como eu estou dizendo, isso é uma construção, né? Isso é uma construção que tem a ver até com os meus modos, né? Então, assim, às vezes seu alto nível de exigência, né, também te atrapalha nisso. Né? Você promete coisas que você mesmo depois não vai dar conta de fazer, né? De cumprir. Né? Então, eu acho que assim, a confiança, esse fazer comigo, exige de mim essa atenção, né? Do que eu sou capaz. Se eu falei que eu vou fazer atividade física todos os dias, isso é possível? É possível dar conta disso? Porque é desta forma que a gente consegue construir essa autoestima, essa credibilidade. Eu sou do tipo que fala e que faz. E para que eu mesma não me traia e depois não vá criando esta situação de desconfiança, eu preciso avaliar, né? Se eu realmente vou dar conta de cumprir. Então são pequenos acordos que eu vou fazendo comigo nesta intenção de ser capaz de dizer assim, não, peraí, né? Eu sou confiável, eu consigo, eu dou conta. Creio eu que o ceticismo, né, a descrença, ela é inimiga do progresso, né, e do desenvolvimento pessoal. Então, essa descrença, esse não acreditar em mim, ele é inimigo desse desenvolvimento pessoal, desse progresso individual. Então, quanto menos você confia em você, menos você avança, menos sucesso você tem em qualquer coisa que você se proponha, tá? Agora, eu preciso, aí eu tô dando uma dica, né? Então, veja, eu preciso cumprir os meus combinados, eu preciso saber refletir antes de me prometer, antes de fazer esses acordos, antes de criar uma rotina, né? Tem muita gente que fala, mas tudo que eu começo eu paro, né? Eu sou do tipo que não vou com nada para frente. E eu costumo pensar que, veja, porque não planejou, porque não conseguiu se perguntar, poxa, mas isso eu realmente quero fazer, né? Isso realmente tem a ver comigo? Existe uma diferença entre eu sentir vontade e eu querer. Né? Quando eu sinto vontade, eu posso adiar, eu posso começar a minha dieta na segunda-feira. Agora, quando eu quero efetivamente, eu começo agora, porque é agora que eu faço as coisas acontecerem na minha vida. Então, são pressupostos para eu criar essa experiência de confiabilidade, tá bom, gente? Então, acho que esse é um primeiro passo. Agora, para eu conseguir confiar, eu preciso também conseguir dar conta dos meus medos. Com a construção, o desenvolvimento da autoconfiança diz respeito ao domínio dos meus medos. E existem medos que são primordiais, são medos que fazem parte da natureza humana. É isso que eu quero dizer com medos primordiais. Né? Algumas literaturas citam 6 medos primordiais, 6 medos básicos. Todo ser humano, de uma maneira ou de outra, já parou para pensar nisso, tá? Medo da velhice,
medo da morte, medo da pobreza, né? Medo da crítica, medo de perder o amor das pessoas e o medo da doença, né? Então, são 6 medos primordiais que, de alguma maneira, eu sou convidada a fazer uma reflexão, fazer um entendimento do que eu penso a respeito desses medos. Então, o que eu penso a respeito do viver? O que significa morrer para mim? Quais são as minhas crenças? Espiritualmente, eu acredito em quê? Ou eu não acredito em nada? Eu sou basicamente materialista, né? E essa reflexão me ajuda a fazer o entendimento desse meu medo, desta minha condição de vida, né? O que é envelhecer para mim? Né? Que recursos internos eu tenho criado para dar conta desse processo natural da vida? Qual a diferença para mim entre saúde, doença, cura? Né? Que lugar os medicamentos ocupam na minha vida? Eu sou do tipo que procura outras alternativas para o processo de cura. Eu já parei para pensar nisso alguma vez na vida, né? O que eu penso a respeito da crítica, né? Crítica é algo que me avassala? A crítica do outro, o olhar do outro é algo que me aniquila, que me paralisa, né? Ou não? Ou eu já passei por isso e hoje eu consigo lidar melhor? Hoje eu consigo criar condições de me situar melhor nas relações a ponto de não ficar o tempo todo buscando reconhecimento, né? Algum nível de reconhecimento todo mundo busca, é da nossa natureza. Agora, a gente viver só em prol disso é que é a dificuldade, porque aí a gente passa a se escravizar, a gente passa a ser escravo do olhar do outro, né? E muitas vezes, diante disso, a gente passa a se desrespeitar. Então, que lugar o outro ocupa na minha vida? Que lugar o que o outro pensa de mim ocupa, né, na minha vida? Como eu lido com isso? Perder alguém que eu amo, perder o amor de alguém, né? Isso é uma coisa que, assim, também é uma questão importante da gente refletir, né? O que é amar? O que é se sentir amado? Né? O quanto eu me dou, o quanto eu permito que o outro faça parte da minha vida, né? Somos seres de relações, somos seres que existem no universo das relações, né? Heidegger, que é um filósofo, ele diz que o homem não vive fora das relações, né? Aí a gente começa a imaginar a importância dos afetos na nossa vida. Então, perder estes afetos, se sentir abandonado, são medos, né? E muitas vezes são medos que se transformam em depressão e num sentimento de rejeição, numa baixa estima, né? Eu não valho para ninguém, eu não tenho ninguém que me deseje, que me ame, que me proteja. Então, a gente saber conversar a respeito destas questões da nossa vida é muito importante, né? Eu parar e fazer essa reflexão, porque eu nunca parei para pensar que eu tenho medo da pobreza. Eu nunca parei para pensar que não ter dificuldades financeiras me afeta a ponto de eu passar a não confiar mais em mim. Então, gente, eu, na verdade, aqui, como em todos os outros vídeos, eu, na verdade, estou querendo servir mais como uma facilitadora. Essa conversa aqui que eu estou criando com vocês não se propõe a respostas, mas se propõe a criar caminhos para uma reflexão, né? Acho também importante que a gente pense que, assim, medo, gente, é diferente de ameaça. Eu me senti
com medo é diferente de eu me sentir ameaçada, né? Vocês conseguem perceber isso? Vocês de alguma forma, em algum momento, já se experimentaram nessa situação de ameaça, né? Essa situação de ameaça é assim, quando eu estou no estado de ameaça, eu tenho uma sensação de vulnerabilidade. Alguma coisa vai me acontecer, eu não sei o que é, eu só sei que eu não vou dar conta. Medo é um estado diferente. Medo é um sentimento, é um estado, é um sentimento específico, né? No medo, eu tenho pressupostos internos para dar conta. Por quê? Porque é sempre medo de alguma coisa. Eu tenho medo da pobreza, então como é que eu me resguardo? O quanto eu me dedico, o quanto eu economizo, o quanto eu lido com as minhas habilidades, né? O quanto eu me aprimoro para eu poder ter sempre oportunidades de trabalho. Eu tenho medo de escuro, então eu começo a criar condições de estar ambientes acendo a luz. Então veja, entende o que eu estou querendo dizer? O medo sempre te dá a ideia de algum nível de potência, de algum nível, de alguma maneira eu posso fazer o enfrentamento desse medo. No estado de ameaça, como eu não sei do que é, o que é que vai me acontecer, eu normalmente crio um processo ansioso, né? A vulnerabilidade é muito maior. E aí, veja, é importante a gente pensar a respeito disso, porque eu tenho condições de dar conta dos meus medos. Eu tenho condições de criar caminhos para fazer estes enfrentamentos. É que nós acabamos nos acostumando à impotência, né? Nós acabamos criando o hábito do descrédito. É como se fôssemos mesmo muito vulneráveis e vítimas das situações, né? Seja elas quais forem. O ser humano ele tem uma tendência a achar que ele não é capaz, que ele é vítima da situação e que ele é passivo, né? Que ele tá numa condição de passividade. Cara, não é verdade, né? Nós temos muitas potências. A nossa condição de criação é maravilhosa. A nossa condição de enfrentamento é maravilhosa. Olha aqui que nós estamos vivendo, né? As pessoas estão usando a criatividade. Eu acho isso um máximo. As pessoas estão fazendo máscara em casa. De alguma maneira surgiu um modelo, pesquisou-se de alguma forma, então faz lá um tecido, coloca um outro tecido no meio e já tem lá algumas faces, essa máscara de proteção. Isso é lindo. Aí tem dona de casa fazendo, criando modelo, customizando, modernizando. E por aí vai, né? Tem uns painéis de acrílico, né? Que está sendo distribuído para os hospitais, para os médicos. É criação nossa, né? Então, até esses respiradores e tudo mais, esses aparelhos mais complexos que estão mantendo a nossa vida, é criação nossa. Então, como que a gente pode achar que a gente não é capaz? Né? Onde é que mora? Em que momento o ser humano passou a desacreditar nele e nas suas potencialidades? Se tem uma situação difícil, seja ela qual for, se você está numa situação de dificuldade, respira, se acalma, mas acredita. Acredita que você é capaz, porque enquanto humano, você é capaz de criar uma outra alternativa para essa situação. Você só não será capaz se você não acreditar, né? Se você ficar preso aos hábitos, ao aprendido. Muitos dos nossos medos
tem essa carga, essa memória genética, né? Que passou de pai para mãe. Tinha uma época na minha vida que eu tinha medo de chuva. Não precisava nem ser tempestade, não. Bastou cair uns pingos, eu já estava atemorizada, né? Como se alguma coisa pudesse acontecer porque estava chovendo. E aí eu comecei a reparar nisso e comecei a, gente, mas por quê? Nunca me aconteceu nada, só uma chuvinha. Por que eu fico assim, né? Por que eu fico com esse medo? E aí eu fui me reparando, me dando conta disso, eu comecei a reparar que a minha mãe tinha esse mesmo medo. E aí perguntando, mas mãe, por que você tem medo de chuva? Ah, porque minha mãe tinha. Né? Então, eu costumo dizer, essa é a memória, né? Nossa memória genética, e tem tantas formas, tantos modos nosso, que só é a reprodução, que a gente não parou para pensar se aquilo faz sentido ou não, a gente mantém e pronto. Então a gente precisa também romper com esses hábitos, tomando consciência, refletindo, mas isso me cabe? Me cabe eu ficar reverberando esta insegurança em relação a uma situação como essa, seja ela qual for, né? Então, gente, precisamos dar conta de pensarmos melhor, de experimentarmos mais as nossas habilidades, de ousarmos sair deste lugar de muitas vezes de paralisação e transformarmos a nossa vida em função disso. Então eu queria gravar essa conversa só para lembrá-los disso, tá? Independentemente da situação e do que lhe aflige, acredite. E acredite, antes de mais nada, em você. Se você chegou até aqui, é porque você pode ir adiante. Com isso, eu queria ler uma poesia que chegou na minha mão esses dias e que eu acho que é bem contundente com essa conversa. Eu peço licença para ler compartilhar essa poesia com vocês. Não sei o autor, tá? Só me chegou a poesia e eu vou compartilhar com vocês. Se pensais em ser vencido, sereis. Se pensais que não ousas, não ousareis. Se queres vencer, mas desanimais, provavelmente não vencereis. Se pensais em perder, perdereis. Pois é coisa sabida que o triunfo começa com um simples desejo, um mero estado de espírito. Se pensais que sois pária, sereis. É preciso pensar em elevar-se para tal conseguir. É preciso estar certo de si mesmo para um prêmio poder alcançar. A batalha da vida nem sempre é vencida. A batalha da vida nem sempre é vencida pelo mais forte ou pelo mais ágil. Tarde ou cedo, aquele que vence é o que pensa que pode vencer. Vou ler de novo. A batalha da vida nem sempre é vencida pelo mais forte ou pelo mais ágil. Tarde ou cedo, aquele que vence é o que pensa que pode vencer. Vou deixar esse recadinho para vocês, tá? Até daqui a pouco.